O ditado diz que um homem prevenido vale por dois. E o ditado sempre é usado em coisas referentes à nossa própria vida, o nosso dia a dia. Mas eu pergunto a você o quanto esse ditado é válido quando se trata do que vem pela frente, do que vai se tornar consenso, aliás já se tornou consenso, e vira regra, vira lei. Quanto vale esse mesmo conselho nessa situação? Quem vai me dizer é você, meu nobre e querido irmão, porque, como você vai ver depois dessa matéria, como vamos explicar, talvez esse seja o vídeo mais importante que você vai ver na vida. E se existe alguma chance de nós nos defendermos, é sabendo previamente o que vai acontecer. E não por mágica, mas apenas por estar bem informado. Olha essa matéria. Holanda compra e fecha cerca de 3.000 fazendas por conta do clima. Em cumprimento com as regras de preservação da União Europeia, Holanda precisa fechar 3.000 fazendas e há protestos por toda parte. Uma matéria muito recente de 1/12 de 2022. Para quem não está entendendo isso, não, Davi, mas se trata das regras do clima, o planeta precisa disso. Não é essa a questão, até porque nas regras desta plataforma não se pode mais questionar isso. Qualquer vídeo que negue esse consenso sobre o clima está infringindo as regras. Então nós não estamos debatendo isso. Mas o que você precisa entender é o seguinte. Essas 3.000 fazendas, elas existiam por quê? Era o meio de vida das pessoas que produzem nelas e ao mesmo tempo ela nutre, ela sustenta o país. Porque o produto produzido por essas 3.000 fazendas são comprados, são consumidos pelo povo, ok? Então veja bem, eu pergunto a você, a humanidade diminuiu para que se possa fechar assim 3.000 fazendas em apenas um país? Não, a humanidade ao contrário, ela cresce. Nós chegamos a 8 bilhões de seres humanos, segundo eles mesmos, ok? Então se você fecha 3.000 fazendas naquele determinado país, o que vai acontecer? De onde essas pessoas vão comer? As que continuam produzindo vão dar conta de suprir os produtos que essas 3.000 fazendas que serão fechadas estão comprando para fechar? Vão conseguir dar conta? Não. E é por isso que eu disse que esse vídeo é importante. Porque, meus nobres e queridos irmãos, eles vão criando as regras, assim como eu falei, e vai tornar impossível o produto orgânico na mesa do cidadão comum. Veja que está começando na Europa. Vão criar tanta restrição que a pessoa não terá outra escolha a não ser consumir o produto que eles estão fabricando nesse momento. Carne sintética, à base de célula, à base de fezes, água, inclusive também extraída do cocô. Tudo isso está sendo feito agora. E eu avisava, desde que comecei, há 10 anos atrás quase, que para as pessoas aceitarem esse produto, eles precisavam de duas coisas. Baratear os custos dessa produção e encarecer através de multa de restrição o produto orgânico, o legítimo, enviado pelo criador, para que as pessoas só tenham como sobreviver consumindo aquele outro produto. Certo? Então você sabendo disso, eu tenho certeza, com esse filtro, você consegue entender o que realmente essa matéria quer dizer. Porque a mídia jamais vai te apresentar os fatos como eu estou fazendo aqui. O governo da Holanda tem planejado realizar a compra de até 3.000 fazendas e fechar todas elas, pois estão tentando cumprir regras em áreas ambientais em estado de preservação. Então veja, o governo, que deveria estar ali para representar o seu próprio povo, ele saiu dessa função. Ele agora só quer cumprir as regras que foi determinada a eles. Mas quem é maior do que o governo? O sistema, meus irmãos. O governo serve ao sistema. A tentativa mediante as regras da União Europeia tem acontecido para diminuir a poluição de nitrogênio e pretende seguir em frente com um projeto de compra e fecha. Pauzinho aqui, lembra, meus irmãos, quando eu falava que era um perigo grandes empresas tão preocupadas conosco mais do que nós mesmos? E que esses caras... Lembra, meus irmãos, quando eu falava que a elite, os donos do mundo, eles não precisam mais ganhar dinheiro porque eles próprios são os donos do dinheiro? Ao longo das décadas, com essa história de globalização, eles conseguiram entrar em todos os países do mundo praticamente, são muitos poucos os que não estão no meio, mas entraram com suas grandes empresas e foram comprando serviços essenciais. Por exemplo, o Brasil aqui vendeu a Eletrobras
já tinha vendido a Telefônica. Então são serviços essenciais que nós precisamos no nosso dia a dia, indo parar na mão desses caras. Ao contrário do que os verdadeiros patriotas explicaram, como Adriano Benayon, Dr. Batista Vidal, Dr. Enéas, nenhum país, nenhuma potência virou potência dependendo de investimentos estrangeiros. Muito pelo contrário, eles têm que entrar com parceria, sem quebrar as suas empresas nacionais. Ao contrário, você tem que desenvolver as suas empresas nacionais para que elas comecem a sair do país e assim você lucrar junto com elas fora também. Mas como nós vimos no nosso vídeo sobre a Gungel, o próprio professor do Gungel disse a ele: Gungel, carro não se fabrica, carro se compra. A ideia toda do mercado financeiro, dos tais liberais, é justamente essa: vende tudo porque nós não temos capacidade de nada e é melhor estar na mão do estrangeiro porque pelo menos assim fica menos ruim e nós podemos lucrar um pouco. O lucro é justamente as migalhas que caem da mesa, porque o lucro real eles levam. Então não é fazer como os países comunistas, que o governo se apodera de tudo e mantém o povo na miséria. Mas é o governo se juntar com as próprias empresas, investir e usar os recursos públicos para fazer com que as empresas nacionais cresçam. Onde ele não será o dono, será parceiro. É diferente. Mas esse sistema que as grandes potências usam até hoje, como os Estados Unidos, por exemplo, você pode vender o seu produto lá, só que ele vai ser sobretaxado. Você pode fabricar aqui no Brasil e mandar para lá, mas será sobretaxado. Para quê? Para proteger o mercado interno deles. O Brasil permite, muitas vezes, em nome da boa parceria, que se venda produtos aqui sem pagar um centavo de imposto. Ou seja, é nosso dinheiro indo embora e não fica nada. Ficamos dependentes de investimento deles. Então, a Holanda é um belo exemplo disso. Esses donos do dinheiro estão comprando as fazendas para simplesmente fechar. E aí você que está desperto pergunta: Davi, se fecha as fazendas, como a gente deu de exemplo no começo, e não se fabrica aquele tanto de alimento que se consumir, o que é que vai acontecer? Um preço alto do produto? Isso. E as pessoas terão que procurar os paliativos. Paliativos esses que há décadas estão sendo desenvolvidos, que são os alimentos que eles estão produzindo em laboratório. Olha isso aqui da matéria. Ó. Caso os donos não aceitem a oferta de forma voluntária, o governo seguirá com a proposta compulsória para cumprir as regras estabelecidas. Compulsória. Tá vendo, meu irmão? Repreensão vai vir em cima. De acordo com as informações, os donos das fazendas receberão dinheiro acima do valor ideal para a fazenda, conforme objetiva o governo, almejando fechar de 2 a 3 mil fazendas ou qualquer outro negócio que seja uma ameaça ao meio ambiente. Algumas informações que vazaram alegam que o valor oferecido para a fazenda atinge 120%, mas a porcentagem não foi divulgada pelos ministros responsáveis. Sobre as compras compulsórias, eles vão tomar. A ministra Cristiane Van der Waal apontou que serão feitas com dor no coração, por sua necessidade governamental, e alegou que não há oferta melhor chegando, frente ao valor que já está sendo oferecido. Então eles vão se apoderar e aí coloca o nome assim, ó, compulsória. Ou seja, você não pode dizer não. Eles vão tomar a fazenda que muitas pessoas ali herdaram do avô, que herdou do bisavô, do tataravô e... É meu tataravô, mas eu digo tataravô para economizar 14 tatas. Etc, etc, né? Aquelas terras ali que tá na mão daquela família, que a família tem o direito por ser um cidadão nascido naquele país, um patriota daquele país. E isso é jogado no lixo em nome do meio ambiente. Então veja como as narrativas, elas são perigosas quando é colocada no papel como lei. Teorias viram lei absoluta e inquestionável. Porque a questão do clima, eu não estou aqui desmentindo. Deixar bem claro para o analista que vai ver esse vídeo. Mas eu sei que existem outras pessoas que têm outro ponto de vista. Mas esse ponto de vista não é levado a sério. E aí vem uma teoria e se torna lei. Ameaça a biodiversidade local. É obrigação da Holanda cumprir com as regras de preservação da EU, diminuindo a emissão dos gases, e a agricultura tem sido responsável por quase 50% da emissão de nitrogênio. Especialistas ambientais da Holanda alertaram que as espécies nativas do país estão desaparecendo com muita rapidez, comparada a toda a Europa, afirmando que há uma intensa ameaça à biodiversidade. O plano compulsório fez com que os agricultores fossem às ruas em forma de protesto destinado à decisão.
Houve queima de feno, espalharam estrume pelas rodovias e realizaram bloqueios frente à Casa dos Ministros, que fizeram parte do governo nos últimos 3 anos. Em 2019, o Conselho do Estado da Holanda advertiu que toda atividade que realiza a emissão de nitrogênio, desde a agricultura à construção, precisa de licença para operar legalmente. A decisão implicou diretamente no crescimento das fazendas produtoras de suínos, aves e laticínios, pois são as principais fontes de emissão de nitrogênio. E a matéria aqui encerra, né? Até porque é uma matéria curta de um assunto tão importante. E aqui é igual a estrume mesmo, igual a cocô. Quanto mais fala, né, mais fede. Então vamos encerrar o assunto rápido. As pessoas estão revoltadas, estão tomando a rua. Mas, quer que eu diga uma coisa pra você, meu irmão? Depois que o país se endivida, depois que o país pega o dinheiro da ajuda deles, não tem mais boquinha não, aí tem que cumprir com o que eles querem. Eu já falei pra vocês de exército, né? Aqui no Brasil muitas pessoas botando fé nas Forças Armadas do Brasil, que Forças Armadas do Brasil já não é há muito tempo. Desde 64, quando houve a intervenção, pra você ter noção, aquilo ali foi uma decisão dos Estados Unidos que resolveu apoiar. Não foi o exército que disse, eu vou fazer, não. A ordem veio de fora. Eles tinham muito interesse no Brasil, porque são dois lados, meus irmãos, que servem a um grande sistema. Quando você vê, se estiver olhando aí as fotos no Google dos exércitos, você vê aquele capacete azul. Aquilo significa que eles, a ONU, pode formar exércitos com homens de qualquer exército do mundo, de qualquer país do mundo. Já existe esse acordo. Então não é brincadeira, meus irmãos, o que está acontecendo. Mas as pessoas não enxergam desse jeito. Elas acham que o problema do país se resume a um político corrupto, a um ministro, a um deputado, a isso, a aquilo. Quando na verdade o sistema é global, o problema é global. Então você vê o caso da Holanda, um país que sempre viveu da agricultura, do dia para a noite passou essa mesma agricultura que era elogiada e que sustenta o país, as famílias e etc, etc, passou-se a ser um problema. Passou-se a ser culpada pelos problemas do mundo. E quando uma coisa passa a ser um problema, meu irmão, o que é que todos nós queremos fazer com o problema? Nós queremos eliminar o problema, ou não? Você tem um problema nas suas contas, você diz, eu quero eliminar esse problema, eu preciso acabar com esse problema, ou não? Então, quando uma atividade é considerada um problema, meu irmão, é isso que acontece. Então, é por isso que eu dei o aviso no começo desse vídeo. Você, meu nobre irmão, precisa estar bem informado das coisas que realmente acontecem. Tem muita gente que se diz desperto e está iludido. Compra narrativas falsas e mentirosas de pessoas que estão se aproveitando da situação. Tem pessoas que jamais tiveram a relevância que hoje tem, então se apoia em um dos lados para tentar fazer a sua cabeça dessa maneira, porque a própria pessoa está se dando bem. Mal enxerga ela que fazendo isso, ela está alienando as pessoas e as consequências todos nós vamos sentir juntos. Porque se há uma maneira de evitar isso, é o povo entendendo qual é realmente o problema. Evitando dar os passos que a Holanda deu, por exemplo. Evitando de dar espaço às narrativas que eles vão vir. Ou você acha que eles estão fazendo isso com eles mesmos lá na União Europeia e depois não vai se estender para outros países como o Brasil? Você acha que vai ficar só por lá? Se você acha isso, meu irmão, você é muito ingênuo. Espero que a nossa missão esteja cumprida. Eu peço aqui que você passe esse vídeo adiante, mostre para mais pessoas, meus irmãos. Porque enquanto as pessoas ficam nessas narrativas de comunistas, capitalistas, esquerda, direita e etc., o sistema como um todo continua avançando, seja com a face que for. O que eles podem usar, seja qual for ela, eles usam. E os planos não param de avançar. Tá aí a grande prova disso. Então é isso, meus nobres e queridos irmãos. Eu vou encerrando por aqui. Deixa teu comentário, passa o vídeo adiante. Não esquece de deixar o likezinho também, isso ajuda muito. Nós voltamos com mais um vídeo às 5h45. Então fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e seguimos juntos. Fui!